Vamos aprender juntos como nós fazemos a edição do áudio dos nossos vídeos gravados dentro dos estúdios da Kramer Academy? Vem comigo! Já fazia algum tempo que nós estávamos devendo esse vídeo aqui no canal. Passamos por algumas questões sensíveis da família e eu até queria aproveitar nesse momento e agradecer as inúmeras mensagens de otimismo que eu recebi e de carinho de amigos, vizinhos, conhecidos, alunos. Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês ajudaram a esquentar o nosso coração. Hoje, esse vídeo é dedicado a gente explicar como nós fazemos a pós-produção desses áudios, né, dos nossos vídeos. Por quê? Porque, embora o estúdio já tenha um tratamento de acústica, e vocês viram isso nas aulas passadas, ainda existem algumas questões que são inoportunas e que ficam no áudio e que precisam ser tratadas a posteriori. Por exemplo, o barulho do ar-condicionado do estúdio. Isso é inevitável de ser capturado. E nesse caso específico, além desse tipo de ruído de fundo, não existe só o barulho do ar-condicionado. Outros ruídos que podem aparecer, normalmente acontecem, são ruídos que envolvem a parte elétrica dos equipamentos ou o eletromagnetismo da sala, principalmente quando a gente tem Wi-Fi com internet. E isso, dependendo do tipo de equipamento, de conexão de cabo, por exemplo, que você tem do seu microfone para a câmera, ou dos dispositivos eletrônicos de uma forma geral, pode introduzir ali um ruído bem chatinho que é audível, principalmente se o seu ouvinte estiver te escutando com um fone de ouvido, né? Em algumas situações isso pode ser menos relevante, mas em geral é algo importante de ser tratado. E nesse caso específico, a gente ainda tem nos estúdios domésticos um outro problema, que é o problema do ruído que vem de fora, justamente porque nossos estúdios não costumam ser isolados, justamente porque os estúdios domésticos são estúdios feitos com poucos recursos e o isolamento acústico é caro. O ideal seria que a gente estivesse gravando nossos vídeos em estúdios com um bom isolamento acústico, mas na falta dele, um tratamento ajuda demais, é o caso dos estúdios aqui da Kramer Academy, e algum ruído que vaze de fora para dentro, no nosso caso, por exemplo, um latido de cachorro, alguém falando alto ali fora, o vento ou a chuva, o barulho da chuva, né, quando tem alguma intempérie de um relâmpago, enfim, qualquer ruído que venha de fora e que possa contaminar o nosso áudio, ele pode ser, em alguma medida, tratado na pós-produção. A gente vai utilizar aqui algumas ferramentas gratuitas para fazer esse tipo de tratamento. Eu convido vocês agora para a gente olhar para a tela do computador. Vocês estão vendo a minha tela aberta com o meu software padrão de tratamento de vídeos, de edição de vídeos, que é o CapCut. No momento que eu gravo, eu ainda estou usando esse software na versão de desktop dele, né? Ele é o mais famoso para edição de vídeos em celular, mas a gente costuma fazer edição no computador de mesa, né? Por enquanto, a versão gratuita dele atende e sobra os recursos que a gente precisa para fazer edição de vídeos para as nossas aulas presenciais, né? Como apoio para as nossas aulas presenciais, e o próprio CapCut, como a maioria dos editores de vídeo da internet, que você consegue até de forma gratuita e alguns na versão paga, possuem alguma forma de tratar o áudio desse vídeo. No CapCut é bem simples. O que a gente costuma fazer? A gente seleciona a parte do vídeo que quer tratar, né? E a gente vai basicamente selecionar essas duas caixinhas que vocês veem aqui. Elas já estavam selecionadas, né? Mas se você estiver abrindo o CapCut da primeira vez com o seu áudio e o seu vídeo ali em edição, você vai precisar selecionar o Noise Reduction, esse checkbox, né? Essa caixa de seleção do Noise Reduction, e basicamente isso resolve para nós o problema, por exemplo, do som do ar-condicionado. E aqui em cima vocês vão perceber, se for o caso, nem sempre isso é necessário, clicar nessa caixinha, né, deixar ela selecionada, que é o Loudness Normalization, que vai tratar basicamente de controlar o nível da altura do som, ok? Para a sua voz não estourar também o limite da altura, que seria
razoável de ter nos vídeos para YouTube e basicamente as configurações padrão do seu software são mais do que suficientes para resolver a maior parte dos problemas que a gente tem para gravação de vídeos para a internet. É claro que se você é um profissional do áudio e você precisa e está trabalhando, por exemplo, com a captação de voz de um vocal, por exemplo, você vai precisar de muito mais recurso e tecnologia para trabalhar essas questões. Não é o nosso caso aqui, as configurações padrão mais do que resolvem os nossos problemas. Eu vou pedir para vocês agora, com atenção, escutarem a versão dele. A primeira parte do vídeo, que é esta aqui, ela não está tratada, e aí eu vou estalar os dedos e vocês vão passar a ver como que o próprio CapCut resolveu o problema do ruído do ar-condicionado na sequência, tá? Então vamos escutar juntos. Você está me ouvindo neste teste de áudio com uma gravação que foi feita dentro do estúdio, mas você provavelmente percebe o ruído de fundo do ar-condicionado que está ligado. Neste exato momento, você passa a me ouvir com o áudio que passou por um tratamento de software em que foi removido o barulho de fundo e ainda recebeu algum tratamento de equalização e de compressão do áudio. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu deixei um pouco de silêncio no final do vídeo, justamente porque para alguns softwares é necessário que a gente primeiro capte o perfil de ruído da sala para que ele seja capaz de identificar esse perfil ao longo de todo o áudio e daí a partir dali então fazer o tratamento do ruído. É o que a gente vai fazer na sequência. Para a parte do CapCut, basta, acabou, é isso. Você pode gravar o seu áudio, ele está pronto, ok? Agora, se você não tem um editor de ruídos ou algum tipo de equalizador ou compressor de áudio embutido no seu aplicativo de edição de vídeo, eu vou fazer aqui o uso de uma outra ferramenta bastante famosa, que ela apenas faz o tratamento do áudio, ok? Ela é chamada Audacity ou Audacity, você pode chamar da forma como achar melhor, tá? Vamos lá então abrir o Audacity, lembrando o seguinte, nesse caso você teria que separar o áudio primeiro do seu vídeo, exportar só o áudio, porque o Audacity vai apenas poder editar a parte de áudio, tá? Depois de editado o áudio, a gente recoloca ele, importando para a ferramenta de edição de vídeos e daí substitui o áudio original, ok? Aqui eu já fiz a separação do áudio, já importei ele para dentro do Audacity. Em vídeos no futuro a gente vai explicar em mais detalhes cada etapa do que nós estamos fazendo aqui e o porquê do que nós estamos fazendo. Mas basicamente eu quero que vocês observem que eu primeiro preciso selecionar aqui a porção do áudio que tem apenas o ruído da sala, que não tem a minha voz. Tá? Eu vou tocar essa versão para vocês. Procurem usar fones de ouvido, é mais fácil para você perceber o ruído. Vocês vão escutar nitidamente o som do ar-condicionado aqui. Prestem bem atenção. Perceberam? Então, com essa parte do ruído selecionada, só com o ruído selecionado, o que nós fazemos? Nós vemos aqui em efeitos, ok? Na opção de remoção e reparação de ruído, você vai separar, você vai clicar em redução de ruídos. Nessa caixa de diálogo que se abre, você vai pedir para obter primeiro o perfil de ruído, que é justamente da área que a gente acabou de selecionar. Então, obtém-se o perfil de ruído. Feito isso, a gente vai voltar lá em efeitos, remoção e reparação de ruído, redução de ruídos. É para o mesmo lugar que a gente volta, ok? Eu vou utilizar aqui as configurações padrão do Audacity. E aí eu posso visualizar agora para entender como que aconteceu o tratamento. Eu vou repetir para vocês escutarem. Percebam que o ruído desapareceu, tá? Só que eu não vou tratar apenas a parte que estava selecionada sem a minha voz. Naturalmente eu vou cancelar aqui e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um Command A ou um Ctrl A no caso do Windows, tá? Em que você vai selecionar todo o áudio, ok? E aí selecionado todo o áudio, agora sim a gente volta lá em efeitos, remoção e reparação de ruído, redução de ruídos
E agora a gente vai aplicar em todo o áudio, ele vai corrigir o ruído existente no áudio. Vocês percebem isso graficamente? Porque antes era possível notar aqui que existia uma certa ranhura, a linha não estava bem retinha. Era isso que foi, essa parte que foi removida pelo Audacity, ok? Visualmente é uma pequena mudança, mas isso faz toda a diferença. Passa a me ouvir com o áudio que passou por um tratamento de software em que foi removido o barulho de fundo e ainda recebeu algum tratamento de equalização e de compressão do áudio. Ok. Deu para perceber que mudou bastante, né? Melhorou bastante a questão do áudio. Eu posso, a partir de agora, fazer alguns tratamentos extra. A parte de ruído a gente resolveu o melhor que é possível de fazer com software livre. Eu poderia fazer aqui o uso de um plugin pago. Eu vou mostrar para vocês um que eu gosto muito, mas ele não é homologado para o Audacity, apenas para ferramentas pagas. Ou se você trabalha com Apple, você pode utilizar ele dentro do GarageBand. Eu consigo acessar ele aqui pelo Audacity, mas ele não vai funcionar adequadamente, ok? É o plugin da Waves, tá? É o Clarity VX. Eu posso usar a versão mono ou a versão estéreo, tá? Independente da versão que eu escolha, o que eu vou fazer com o áudio todo selecionado, trabalhar a quantidade de redução de ruído que eu quero, adaptando esse mostrador aqui, e normalmente eu coloco ele no máximo, só que existe um pouco de degradação do áudio sim. Isso aqui é muito útil se você tiver um cortador de grama ou um latido de cachorro, e de todos os plugins que eu conheço, é aquele que funciona melhor, mas você vai acabar precisando de uma ferramenta provavelmente paga para poder instalar esse plugin de forma que seja perfeitamente funcional. No Audacity, às vezes funciona em algumas máquinas, às vezes não. Então eu não tenho como recomendar para vocês o uso dele dentro do Audacity. Eu já utilizei ele funcionando em algumas versões que eu tenho instaladas em casa, em alguns computadores. Então em algumas máquinas funciona, em outras não. Inclusive, se você souber explicar o que pode fazer ele funcionar, se você já teve algum problema semelhante, como você resolveu essa questão, a gente agradece. Estamos aqui para aprender juntos, ok? Mas realmente ele não é homologado pela fabricante, pela Waves, para o Audacity, ok? Então, feito isso, então eu acabei de abordar a remoção de ruídos com plugins de forma de passagem, ok? A gente vai ter outras oportunidades para aprofundar esse assunto. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que é possível ainda fazer um melhoramento desse áudio, não só da parte de ruídos. A gente pode equalizar e trabalhar também a parte de compressão desse áudio. Então, veja só, eu vou utilizar ainda em efeitos, com todo o áudio selecionado. Eu vou aqui em equalizador, eu vou usar filtrar curva de equalização, ok? E aqui eu já tenho uma curva que eu pré-defini, nós chamamos isso de curva de casa. Como a gente faz essa curva é motivo de uma aula em separado só de equalização. Mas em geral, o que nós fazemos? No Audacity é um pouco mais complicado de fazer, mas é possível que você crie um ponto aqui mais alto da curva e escute o áudio e fique pesquisando por um som meio abafado, do tipo assim, o som que você está ouvindo agora parece que foi gravado dentro de uma garrafa. Então, quando você cria pontos aqui no alto, e entre 20 Hz e 20.000 Hz, que é a faixa audível para o ouvido humano, quando você escutar um som mais parecido com esse de gravado em fundo de garrafa, esse é o local em que você vai remover um pouco das frequências naquela frequência, um pouco da intensidade daquela frequência, ok? Isso é o que os especialistas e profissionais do áudio costumam fazer. Eu estou usando aqui uma curva que é disponível na internet, eu vou deixar o link aqui, não é uma curva que nós fizemos, é de um outro autor, eu vou deixar o nome dele e o link para você poder baixar no site desse autor, que liberou para nós para voz masculina. Ele tem versões também para voz feminina, ok? E eu utilizei apenas uma curva pré-estabelecida por essa pessoa, mas eu poderia também trabalhar com mais cuidado
dentro da especificidade do meu tom de voz, ok? Porque cada um de nós tem um tom de voz específico, e aí você consegue resolver algumas características específicas da sua voz, mas isso já é um assunto bem sofisticado, ok? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais tarde. Nesse caso aqui, eu já tenho uma curva feita, eu vou apenas aplicar. Em seguida, eu gosto de comprimir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, volume e compressão nesse momento, eu vou usar o compressor, está com todo o áudio selecionado e eu vou aplicar a configuração padrão do Audacity. Você poderia testar e brincar aqui nos seletores, mas eu vou aplicar o padrão para a gente simplificar esse processo e só fica aqui a ideia da aula, você entender os passos que eu estou seguindo. Eu removi o ruído, eu fiz a equalização do áudio e agora eu estou comprimindo. Comprimir significa aproximar os altos e baixos. Então, o que era muito alto fica mais médio, vamos dizer assim. O que era muito baixo no meu som, fica no volume do meu áudio gravado, da minha voz, fica um pouquinho mais médio, vamos dizer assim. Então, eu não vou ter tantos picos de altura, nem picos de intensidade muito baixa. Isso ajuda a nivelar o tipo de som que o seu ouvinte está tendo acesso quando assiste o seu vídeo. Por quê? Porque é muito desagradável, às vezes você está falando e você, por alguma razão, se entusiasma e começa a falar mais alto. E isso pode doer no ouvido de quem está usando o fone de ouvido. Então a compressão ajuda a normalizar isso. E principalmente quando você tem uma mesa com mais de uma pessoa falando, às vezes tem alguém que tem a voz mais estridente. E é o momento de você nivelar a voz de todo mundo para que dentro de um vídeo do YouTube ninguém seja surpreendido com um som que bata no ouvido e machuque. Ok? Essa é a ideia da compressão, grosseiramente falando. Vocês percebem que agora o perfil do desenho aqui da onda sonora, do teu áudio, modificou, ele está comprimido. Ok? Eu poderia ainda, eu gosto de fazer, mas não é obrigatório, eu gosto de colocar um limitador aqui. Eu vou usar de novo o volume e compressão, só que em vez de compressão eu vou clicar em limitador. Por quê? Eu costumo limitar em menos 6 decibéis, tá? É o padrão aqui do Audacity. Vamos aplicar e observem como vai acontecer a mudança na curva de voz. Então agora eu tenho uma compressão e ao mesmo tempo eu limitei o que estava excedendo um determinado limite. Tá? Agora realmente, além de 6 decibéis, ninguém vai estar exposto nesse caso do áudio. Eu vou tocar agora todo o áudio para vocês verem, tá? Você está me ouvindo neste teste de áudio com uma gravação que foi feita dentro do estúdio, mas você provavelmente percebe o ruído de fundo do ar-condicionado que está ligado. Neste exato momento, você passa a me ouvir com o áudio que passou por um tratamento de software em que foi removido o barulho de fundo e ainda recebeu algum tratamento de equalização e de compressão do áudio. Então, naturalmente, você escutou o áudio inteiro tratado, né? Nesse caso aqui eu acabei tratando todo ele. Vamos ouvir agora a versão final com ele tratado. Bom, vamos voltar agora para o CapCut e eu vou importar o áudio que a gente acabou de tratar lá no Audacity. Vou fazer a importação desse áudio aqui para dentro da minha edição, da minha timeline de edição de vídeo, aqui é o áudio tratado, tá? Naturalmente aqui eu acabei corrigindo na versão que eu mostrei para vocês e tratei só aquela segunda parte do áudio. Então a gente vai ter uma versão que está sem tratamento e a versão seguinte recebeu o tratamento de remoção de ruídos, a equalização, a compressão e o limitador. É isso que eu estou importando agora para a linha do tempo. Então aqui na minha timeline, ok? Eu vou desligar o áudio original que eu tinha previamente gravado e vamos experimentar ouvir como que se comporta o áudio agora tratado pelo Audacity, ok? Vamos lá. Você está me ouvindo neste teste de áudio com uma gravação que foi feita dentro do estúdio, mas você provavelmente percebe o ruído de fundo do ar-condicionado que está ligado. Neste exato momento, você passa a me ouvir
com o áudio que passou por um tratamento de software em que foi removido o barulho de fundo e ainda recebeu algum tratamento de equalização e de compressão do áudio. Ok, percebam que a gente conseguiu um bom resultado mesmo utilizando apenas software livre. Então, um resumo da coisa toda é que a gente utilizou primeiro os recursos do próprio editor de vídeo para remoção do ruído e para normalização da altura do som. Em seguida, a gente utilizou a remoção de ruído e alguns recursos de uma outra ferramenta que apenas edita áudio, bem conhecida dos programadores e videomakers, que é o Audacity ou Audacity, como você preferir. Bom, eu queria agradecer a todos, espero encontrá-los novamente nos próximos vídeos. A gente vai poder falar sobre cada um desses itens, né? Principalmente sobre equalização e compressão e a remoção de ruídos em detalhes. E mais uma vez, se isso foi interessante para vocês, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal. Até mais, muito obrigado.